Vitor Irajá, apesar de manter ainda à frente da pasta um indicado do PDT, que é o deputado Voney Queiroz, do PDT de Pernambuco, o nome de Gilberto Valer Júnior, que é o novo presidente do INSS, não saiu do PDT. Isso incomodou também o partido. É isso, né, Leandro? De qualquer coisa, muito boa noite a você, a Basília e também a Larissa. Leandro, isso denota, né, essa manutenção do número 2, de Carlos Lupe, à frente da pasta, denota exatamente a fraqueza do governo Lula nesse momento. Isso porque, em meio a uma tentativa, pelo menos um ensejo, de fazer uma reforma ministerial ampla, tentando angariar apoio, tanto no Congresso Nacional, quanto, evidentemente, costurar alianças para as eleições do ano que vem, o governo Lula se vê muito fragilizado e enfrenta bastante resistência no Congresso Nacional. Digo isso porque, a partir de uma ameaça do PDT de desembarque do governo, o governo cede a tiver essa demissão de Carlos Lupe, porque a situação dele fica insustentável do ponto de vista de opinião pública, até pela informação de que Carlos Lupe sabia dos desmandos no INSS e não demitiu Alessandro Stefanuto do posto assim que soube exatamente que aconteciam esses desvios de recursos destinados a aposentados e pensionistas do INSS, mas a partir de uma ameaça por parte do PDT de desembarque, o PDT que tem 17 deputados e 3 senadores, o governo se vê refém de uma articulação, exatamente se preocupando, inclusive, com a consolidação de alianças sólidas para o ano que vem. Isso porque União Brasil, progressistas, o próprio MDB, também o PSD, todos estão articulando de uma forma completamente independente e tudo caminha para que sejam aliados numa coligação que não contemple Lula. Na verdade, seja uma coligação de oposição ao atual governo, dada a dificuldade que o governo tem de recuperar a sua imagem, a sua popularidade e também de engendrar qualquer tipo de governabilidade, de dar vazão a qualquer tipo de projeto. O governo não tem agenda, não apresenta agenda, há uma limitação do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático e propositivo. Então, isso denota de fato essa fraqueza do governo com a manutenção do PDT a partir de uma ameaça pública feita pelo partido na verdade, coloca uma pressão muito significativa no número 2 da pasta, então o número 2 da pasta, Voney Queiroz, exatamente porque a sua gestão vai estar sob escrutínio. Vale o destaque, Carlos Lupe não é investigado. Ele, na Polícia Federal, não encontrou qualquer coisa que desabone, do ponto de vista moral, o ministro. Agora, a grande questão envolveu exatamente a responsabilização do ponto de vista de gestão, não do ponto de vista de moral, ou qualquer coisa que tenha alguma ilicitude por trás. Agora sim, do ponto de vista de capacidade de gestão de recursos, Leandro, muito significativos, o Ministério da Previdência é o ministério, naturalmente, porque lida exatamente com o pagamento de pensões e aposentadorias, mas é o ministério que tem a maior fatia do orçamento público. No orçamento de 2025, por exemplo, está destinado para a Previdência Social, né, para o Ministério da Previdência Social, 972 bilhões de reais para essa pasta. Agora, é um desafio gritante. Agora o governo, inclusive, tenta encontrar essa solução do ponto de vista político, aplainar exatamente essas críticas, mas do ponto de vista prático ainda ficam algumas dúvidas. O ministro Fernando Haddad tem dito que a tendência do governo, a direção que o governo trabalha, é exatamente aquela de ressarcir todos os que foram prejudicados por essas fraudes identificadas no INSS, mas que ainda não há uma solução do ponto de vista prático, de como vai ser feito isso. Em paralelo, a gente viu, por exemplo, o Carlos Lupe defendendo o ressarcimento vindo, evidentemente, daquilo que for encontrado junto aos investigados, aquilo que for recuperado pela Polícia Federal, mas também com recursos próprios do INSS, ou seja, um órgão que já tem um déficit de 300 bilhões exatamente pelo pagamento de aposentadorias e pensões, o que levanta, inclusive, a necessidade de uma nova discussão a respeito de uma nova reforma da Previdência e exatamente o modelo previdenciário do país para que a Previdência não quebre, para que muitas pessoas que vão depender desses recursos no futuro não fiquem sem. Mas, a partir de um órgão que já tem um déficit de mais de 300 bilhões de reais, ou seja, mais de 2% do PIB, a gente falar, por exemplo, de ressarcimento a partir de recursos próprios do órgão, isso não faz qualquer tipo de sentido. Em paralelo, a gente viu, por exemplo, uma apresentação
de um requerimento por parte da deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, para que o governo edite uma medida provisória, editando crédito suplementar no valor de 6,3 bilhões de reais, para que essas pessoas sejam ressarcidas o mais rápido possível, porque é dinheiro de aposentado, de pensionista, que precisa disso para pagar conta, para fazer mercado. Na verdade, mais de 98%, se não me engano, dos beneficiários que foram consultados pela CGU, de acordo com um relatório da Controladoria Geral da União, não sabiam e não autorizaram esses descontos. Portanto, é algo muito significativo, é algo muito grave que o governo agora tenta administrar do ponto de vista político, mas do ponto de vista prático ainda falta um bando de respostas, uma série de questões práticas para que, evidentemente, esses desmandos não continuem acontecendo, mas que também essas pessoas sejam ressarcidas o mais rápido possível, com o impacto orçamentário mais brando possível. Porque, de novo, um órgão como o INSS, que tem um déficit de 300 bilhões de reais com pagamento de aposentadorias e pensões, não pode arcar com mais de 6 bilhões de reais que foram tungados do bolso de aposentados e pensionistas, de pessoas idosas, Leandro, de pessoas doentes que dependem do BPC, do benefício de prestação continuada. Enfim, o governo precisa dar uma resposta muito rápida e muito franca, ao mesmo tempo que agora se preocupa exatamente com as eleições do ano que vem e com algum tipo de base no Congresso Nacional. Porque até mesmo partidos que ocupam ministérios têm se comportado de maneira completamente autônoma, se não como oposição em muitos assuntos que tangem aos interesses do Palácio do Planalto. Ou seja, a manutenção do PDT na pasta e a escolha pelo número 2 de Carlos Lupe denota exatamente essa fraqueza do governo que está refém do Congresso Nacional e dos partidos.